Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Bora lá, gente? Tap? Daqui a pouco as minhas convidadas vão chegar. Hoje a live vai ser com mais duas psicólogas. Então fica aqui com a gente, tá bom? Black, Poliana, Edson, Luzinete, Miriam, Caio, sejam bem-vindos. Vamos ver como é que vai ficar a nossa tela. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Deixa eu só. Sejam Peraí. todos muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é dependência emocional. Então, ó, vamos no Tap Tap para nossa live subir. E eu vou convidar vocês a seguir os 3 perfis. Enquanto isso, as meninas vão se apresentando. Quem quer começar se apresentando? Amar? Eu começo hoje. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Marcela Oliveira. Eu sou psicóloga clínica. Atuo pela abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Tenho foco em relacionamento e também em ansiedade. E eu faço lives aqui no TikTok toda quarta, quinta e sexta, às 4h30 da tarde. Ah, e uma novidade, eu voltei com os horários com a quarta-feira. Consegui organizar minha agenda. E é isso. Legal. Eu sou a Rafa, tá? Sou psicóloga e neuropsicóloga aí. Faço também lives aqui de segunda a sexta, às 10h30, no horário de Brasília. E tenho foco aí nos transtornos de ansiedade e pânico, né? Tô me especializando na área. Então, sejam todos muito bem-vindos aí pra gente falar o tema de hoje tão importante, que é sobre dependência emocional, né? Muita gente pediu esse tema, então a gente trouxe também. E pedi pra galera nesse comecinho republicar, por gentileza. Vamos todo mundo ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha amarela para a gente levar essa live para mais e mais pessoas. É isso. Bora lá, pessoal? Vamos todo mundo republicar? Eu sou Patrícia, psicóloga e neuropsicóloga. Eu sou apaixonada pelos transtornos do neurodesenvolvimento, é o meu hiperfoco, então eu estudo muito sobre TDAH e TEA. Faço lives aqui na plataforma praticamente todos os dias, ali por volta do 12h30, e é um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Vou pedir para vocês republicarem, vocês já sabem como republica? Só pressionar o dedinho na tela, pressiona o dedo na tela, vai aparecer a opção republicar em amarelo. Vamos lá, gente? Quem consegue republicar? Bora? Para a gente já começar essa live. Quando a gente bater 5K de tap, a gente começa. Então, bora com o dedinho. Tema importantíssimo hoje. A gente vai fazer uma diferenciação entre dependência emocional e eu vou trazer um outro conceito de dependência para vocês que ele é pouco falado, que é a dependência de vida. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, que é importantíssimo a gente falar sobre essas questões. A Tati falou, eu tô precisando tanto de uma neuropsicóloga. Tati, aqui na live tem duas. Tanto eu quanto a psicóloga Rafaela somos neuropsicólogas. Pode chamar a gente aí que a gente conversa, tá bom? Com você depois. Vamos lá, gente? Batemos 5K. Então, vamos começar com a nossa temática. Enquanto isso, eu conto com o seu compartilhamento, tá bom? Dependência emocional. Vou fazer uma pergunta aqui para você refletir e participar com a gente, tá? Você já sentiu que sem uma pessoa ou sem algo específico, a sua vida simplesmente perdeu sentido? E aí, você já se viu em alguma situação semelhante, em que sem alguém ou sem alguma coisa a sua vida parece que perdeu o sentido? Quem já passou por isso? A Jaqueline falou que sim, a Anete. Quem mais já passou por essa situação, gente? Compartilha aqui com a gente. Rafael também já se sentiu dessa forma, a Cássia. E por que que isso acontece? A Nete falou, tô sofrendo a perda da minha mãe, sinto muito por isso, Nete. Aí a gente tá falando o quê? De uma fase de uma elaboração de luto, né? Perder um ente querido, a gente vai ficar mais sensibilizado durante o tempo, né? Então você ainda tá nesse processo de elaboração de luto. A Jéssica também se identificou. Então, o que que é a dependência emocional, galera? É quando nós colocamos a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso valor na mão de uma outra pessoa. Então, o próprio nome já diz, dependência emocional, envolve aí a área das emoções. Então, eu só me sinto bem quando eu estou com alguém, na companhia de outra pessoa, eu só me sinto confortável quando eu saio com uma pessoa em específica, é aquela dificuldade de estar sozinho na sua própria companhia. É como se a gente sempre tivesse a necessidade de estar acompanhado para se sentir bem. E penso o quanto que isso é desconfortável. Quem aqui já passou por isso?
A Rivânia também falou que faz 5 meses que ela perdeu isso tempo, né, Rivânia? Sinto muito por isso, viu? Sinta-se abraçada por nós. A Jéssica se identificou aqui com a nossa fala. Então, é como se a sua própria vida só tivesse valor se aquele alguém estiver por perto. E aqui a gente não está falando somente de relacionamento amoroso. A gente vai também falar de relacionamento de amizades, familiares, pode ser uma relação com o trabalho também que é disfuncional, o relacionamento com os amigos. Então, às vezes as pessoas acreditam que a dependência emocional está relacionada só com uma via, que é a via amorosa. E não, galera. A gente vai ter dependência emocional também em outras esferas, tá? Então, vou trazer daqui a pouco 3 exemplos de situações de dependência emocional para vocês dizerem onde vocês se identificam, tá bom? Eu tenho dependência emocional, comecei minha terapia hoje. Parabéns, Rivânia, que passo importante. E o Ricardo, meus filhos e minha esposa são muito dependentes emocionalmente de mim. E isso me preocupa. Olha só o que o Ricardo trouxe pra gente, hein? Ele é o alicerce ali da família. Então, todo mundo, quando tá mal, corre para ele. E isso é preocupante porque a pessoa ela precisa ter direito à autonomia. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O Tropa perguntou: Oi, Rafaela, você está bem? Responde aí para ele, Rafa. Tô bem, obrigada por perguntar. Oi, Luiz, seja bem-vindo também. Gente, bora de TEP compartilhando essa live, vai. Esse tema merece ter mais pessoas aqui, não merece? Então a gente conta com a sua ajuda. Bora lá, quem consegue compartilhar? Só você clicar nessa setinha aqui e enviar para os amigos. Ou publica nos seus stories, ou copia o link. Assim vai chegar mais gente aqui na casa. Bora, quem consegue? 0, seja bem-vindo, tudo bem? Tropa, que live intensa. Por que intensa? Compartilha pra gente o que você tá sentindo diante disso. E toda vez que a gente acha alguma temática intensa, a gente precisa olhar pra gente, né? Por que esse tema me incomoda? Por que eu senti desconforto diante dessa fala? Será que eu me identifico? Será que eu me represento? Então a gente precisa olhar para isso. Então, falei para vocês sobre a dependência emocional. Vamos falar sobre a dependência de vida. Esse termo vocês já tinham ouvido falar, gente? O Rafael falou que o tema é bem satisfatório. A dependência de vida, ela vai além do campo emocional. Então, ela vai comprometer a nossa autonomia. É quando a gente deixa o outro tomar posse das nossas decisões. O outro é que manda na minha vida. Eu tô sempre precisando perguntar algo para alguém para eu conseguir, né, fazer alguma coisa. Já pararam para pensar que a dependência de vida, ela tá muito relacionada com um modelo tradicional de relacionamento também? Que é quando aquela mulher, ela se casa, existe um homem que ele é o provedor, ele é o detentor do dinheiro, das posses, então a casa é dele, o carro é dele, tudo daquele lar que foi construído naquele lar foi adquirido primeiro por ele. E essa pessoa, essa mulher chega na vida dele aí e forma-se uma união aí que ela é com separação total de bens. Essa mulher, ela fica nessa relação por um tempo e à medida em que, de alguma forma, ela não se torna mais útil, ela pode sair com uma mão na frente e outra atrás. Isso que a gente chama de dependência de vida. É você que abdica a mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas realizações, das suas conquistas, em prol de uma relação. E aí? E quando essa relação ela não for mais interessante para ambas as partes? A gente sabe que existem direitos judiciais, que essa pessoa ela pode ir atrás de requerer uma pensão, de conseguir uma parte pelo tempo que ela esteve nessa relação, mas a gente sabe o quanto que isso traz danos emocionais para a pessoa. Vocês conhecem alguém que já passou por uma situação assim? Ah lá, o Rafael, isso está acontecendo comigo. E a gente precisa frisar também que nos tempos atuais, nos dias de hoje, a gente não tem somente mulheres passando por isso. A gente vai ter homens também vivenciando essa realidade. Eu atendo na clínica homens que eles estão aí refém da esposa. Então, houve-se uma inversão de papéis, é eles que estão em casa, não tem um trabalho formal, é eles que cumprem aquele papel de passar, lavar, cozinhar, né? E aí a mulher que sai para trabalhar, ela que é detentora do salário, do dinheiro. Vocês já atenderam, meninas? Homens nesse perfil? Tá cada vez mais comum.
E a dependência de vida vai ser a que vai trazer mais danos, se a gente for pensar. A dependência emocional ela já é desafiadora, mas se você tiver uma rede de apoio, se você tiver familiares para te apoiar, processo de terapia para poder lidar com essas questões, você sai disso bem. Agora, e quando a sua vida como um todo depende de alguém? Aí já é mais sério, né, Carol? O Ricardo, minha filha mais velha tem 25 anos e deixou tudo para casa, carro e bens e saiu do relacionamento. Olha aí, Ricardo. Como que ela ficou nessa situação? Além do impacto emocional, também teve um impacto financeiro, né? Então, vou trazer para vocês 3 exemplos fictícios, tá, gente? Não são exemplos reais, não. E eu quero que vocês me falem com qual vocês mais se identificaram. A, B ou C. Caso a Mariana. Ela só consegue se sentir bem se o namorado disser que ela está bonita. Então, é aquela pessoa que busca a validação do outro para se sentir bem, confortável. Se ele não a elogia, ela passa o dia inteiro insegura, duvidando de si mesma. E isso é dependência emocional. Caso A. Agora, vou falar o caso B, que é o Lucas. Ele tem 28 anos, mas ainda precisa que a mãe marque todos os compromissos dele. Médico, banco, até a hora de acordar. Ele não confia em sua própria capacidade de organizar a vida. Isso é um caso de dependência de vida. É um filho que depende totalmente da mãe, um filho que muitas vezes já é um filho adulto. Dá oi pro pessoal. Aí, ó o Pietro aí, gente. Caso C, a Carla. Ela se recusa a terminar um relacionamento que a faz sofrer, porque tem medo de ficar sozinha para sempre. Para ela, estar mal acompanhada parece menos doloroso do que enfrentar a própria companhia. Isso mistura dependência emocional com medo de assumir responsabilidades. E aí, gente? A, B ou C? Qual caso vocês se identificaram aí? Me contem. Rafael cumprimentando Pietro, Ricardo também. E aí, qual caso vocês mais se identificaram? O caso da Mariana, que só consegue se sentir bem quando é elogiada, principalmente pelo namorado, dependência emocional. B, o caso do Lucas, que ele é dependente da mãe ali para poder funcionar, né? Marcar um médico, um exame, qualquer coisa aí. Ele confia mais na mãe, até para a mãe acordar ele pela manhã para ele trabalhar. Ou o caso da Carla, que se sujeita a um relacionamento disfuncional porque ela prefere estar com alguém que não tá dando para ela o que ela merece do que enfrentar a sua própria companhia. A Jéssica falou que A e C, o user falou C. A Jaqueline falou que o caso da Carla. E ó, pessoal, vocês são bem corajosos em admitir as fragilidades e esse é o primeiro passo. Né? Não vou me prolongar aqui, não, que as meninas agora vão falar para eu não entrar dentro da parte dela, mas o primeiro passo de mudança é o reconhecer. Então, que vocês estão aqui comigo reconhecendo a condição de vocês, tá bom? Agora eu passo para Má. Má, eu não entrei na sua parte, não. Não, não entrou não. Pessoal, agora a gente vai falar sobre as origens da dependência emocional. Mas antes, eu gostaria de responder 2 perguntas que eu vi. Eu não sei quem perguntou, mas uma das perguntas foi se a carência é a mesma coisa que a dependência. E sim, tá? Quando a gente fala de uma carência, a gente tá falando sobre uma falta. A dependência é quando a gente depende do outro para ser feliz. E teve uma outra pergunta sobre uma pessoa que falou, né, que ela tem a dependência e às vezes ela não sabe de onde que vem essa dependência. Então a gente vai falar da origem da dependência emocional. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é que ninguém nasce dependente emocional. Ninguém nasce com a dependência emocional e com a dependência de vida. A gente aprende a ser dependente emocional. Esses comportamentos são aprendidos ao longo da nossa vida. Então, essa dependência ela pode ter algumas origens, algumas raízes, e uma dessas origens é o medo. O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo do fracasso. Na psicologia comportamental, que é a cognitivo-comportamental, esse medo geralmente eles estão relacionados a esquemas desadaptativos, principalmente o esquema de medo e rejeição, tá? Que o que leva a pessoa a acreditar que sempre vai ser deixada
ou que ela não é digna de amor. Então, a primeira raiz, vamos lá, vamos todo mundo anotando, é o medo, quando você desenvolve isso. O segundo ponto são as nossas crenças. Às vezes a gente tem crenças muito rígidas, pensamentos rígidos de que eu não sou capaz, eu preciso do outro para ser alguém. E tem muitas pessoas que acabam acreditando nisso, só que esses pensamentos, essas crenças, distorcem a nossa visão de mundo. E quando distorce a nossa visão de mundo, obviamente vai distorcer a nossa visão sobre os relacionamentos. Então, o Beck, ele fala sobre isso. Para quem não conhece o Aaron Beck, ele é o criador da nossa abordagem, né, da terapia cognitivo-comportamental. Então, na teoria cognitiva, ele explica que essas crenças limitantes moldam a forma como interpretamos a realidade. Então, se você é uma pessoa que acredita que precisa do outro para você ser alguém, para você ser feliz, isso vai impactar a sua realidade, vai impactar os seus relacionamentos e, obviamente, né, podem perpetuar relações de dependência, tá? Então, a gente falou sobre o medo, a gente falou sobre as crenças limitantes e, não menos importante, experiências passadas. O Ricardo trouxe a questão dos filhos, né? Uma coisa que pode contribuir para a dependência de vida ou para a dependência emocional são pais superprotetores, pais rígidos demais, muito autoritário. Então, às vezes, vamos supor uma mãe, né? Uma mãe que, inclusive, tô com uma cachorrinha aqui bem dependente emocional. Ela tá me atrapalhando a fazer live. Pais muito autoritários, pais super protetores, às vezes a pessoa tá ali na tentativa de proteger o filho. Mas tudo aquilo que é considerado em excesso pode ser prejudicial para aquela criança. Por exemplo, vivências na infância, modelos parentais, o exemplo que eu trouxe, tanto pais autoritários ou super protetores, ou ainda em relacionamentos anteriores, marcado por controle, manipulação, insegurança. E aí, uma das coisas que eu gostaria de ponderar, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. Vocês já ouviram falar sobre a teoria do apego? Tem o estilo de apego seguro, tem o estilo de apego ansioso, o ambivalente, né, que é o desorganizado. O que a teoria do apego mostra, né? Ele mostra que os estilos de apego, tanto o ansioso quanto o ambivalente, tende a gerar adultos que buscam constantemente por validação, igual a Paty trouxe. Então, pessoas que têm esse estilo de apego, consequentemente, vai alimentar a dependência emocional. A pessoa que tem um estilo de apego ansioso e ambivalente, essa pessoa ela pode sim desenvolver uma dependência emocional. E qual que é o problema disso? A gente precisa olhar para essa questão com mais cautela, porque a dependência ela traz consequências emocionais. Uma dessas consequências é a baixa autoestima. Ou seja, a pessoa ela começa a colocar a identidade dela centrada no outro. Ela começa a ver a identidade dela no outro, não em si mesma. E aí, o que acontece quando a gente começa a colocar a nossa identidade no outro? A gente perde o quê? Coisas importantes, né? A nossa independência e a nossa autonomia. Então, a gente perde a autonomia de se relacionar, porque a gente depende do outro para ser feliz. E são habilidades importantíssimas. Eu sempre falo isso em live. A gente tem que ter essas habilidades desenvolvidas. E tem muitas mulheres que estão perdendo essas habilidades. Tem muitas mulheres que estão perdendo a autonomia. Tem muitas mulheres entregando a independência dela na mão de parceiro. Ou seja, com medo do abandono, com medo da rejeição. E não é só isso não, tá, pessoal? A baixa autoestima tá presente, mas também tem a ansiedade de separação. Porque a partir do momento que você tá com uma dependência emocional, você pode desenvolver também ansiedade e tem ansiedade de separação. Por quê? Esse medo constante de perder o parceiro, ou se não de precisar do parceiro para provar alguma coisa, esse medo constante do abandono, a pessoa não é capacidade, a pessoa perde, né? Porque a dependência emocional a gente aprende. Então, a partir do momento que você aprende a ser dependente emocional, você perde a sua habilidade de lidar com a vida sozinha. Então, a pessoa não consegue se visualizar numa vida sozinha, igual não sei quem falou, uma pessoa, acho que foi a Nete, se eu não me engano.
A Nete pegou e falou assim que hoje em dia ela tem dificuldade de lidar com a solitude. A dependência emocional, ela faz isso mesmo, pessoal. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Ó, Rafael, pode desenvolver depressão? Pode, Rafael. A dependência emocional pode contribuir para uma ansiedade, pode levar a uma depressão, sim, tá? Por isso que é importante a gente olhar para essa questão com mais carinho. Outra coisa também, a pessoa ela pode ter consequências emocionais, ela pode se tornar uma pessoa hipervigilante, só que uma hipervigilância emocional. Por quê? Ela precisa estar sempre alerta a sinais de rejeição. Então, se o parceiro demora para responder uma mensagem, ela já acha que ela está sendo rejeitada. Isso são uma das consequências ali da dependência emocional. Só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, vamos de tap-tap. Os taps pararam aí, ajuda a gente. Bora? Dedinho na tela. O Rian perguntou, peraí. Desculpa. Essa dependência é mais comum em adolescentes e adultos jovens? Rian, não é uma regra. A dependência emocional pode estar atrelada a qualquer pessoa que teve experiências passadas ali na infância, bem como eu pontuei aqui, né? Pessoas que desenvolveram medo ali do abandono, da rejeição, medo do fracasso. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com o fracasso. Então, não tem uma regra, só acomete ali em adolescentes e adultos. É em qualquer pessoa que estejam atrelada a essas características que eu trouxe aqui. Pessoal, só lembrando, tá? No final da live, a gente vai tirar um tempinho para responder as perguntas, tá? Então, voltando, ó, a Fabi trouxe, perdi completamente minha identidade. E, Fabi, a identidade de uma mulher é tudo, né? A gente precisa, então, desenvolver essa habilidade que você perdeu. Porque se você perdeu, então a gente vai precisar achar ela em algum lugar. E isso é importante. Porque se você perdeu aquilo que a gente tem de mais precioso, é difícil depois você estar em um relacionamento saudável. Por quê? Porque senão você vai repetir os mesmos padrões. Olha só, pense em alguém que permanece em um relacionamento infeliz por anos. É muito comum ver isso em relacionamento abusivo, tá? Aquela mulher que permanece em um relacionamento, o relacionamento tá ruim, o relacionamento tá infeliz, o relacionamento já não faz mais sentido. Mas ela permanece naquele relacionamento porque a pessoa ela tem o medo de ficar sozinha. Ela não consegue lidar com a dificuldade de ficar sozinha. Ela não consegue lidar com a dificuldade que a vida sozinha vai apresentar. Então, para ela, é muito mais fácil um relacionamento abusivo, estar em um relacionamento tóxico. Por quê? Porque ela tem o medo de ficar sozinha. Ou, se não, alguém que adia sonhos. Gente, é muito comum, tá? Muitas mulheres já deixaram de trabalhar, conquistar um objetivo, esperando a aprovação do outro. E ó, dentro de um relacionamento é muito comum ter divergência de pensamento. Nem tudo que eu gosto de fazer vai estar atrelado ali que o meu parceiro quer. Então, por exemplo, o meu esposo, ele não gosta muito de ler. Apesar de ser inteligentérrimo, ele não gosta muito de ler. O negócio dele é ficar vendo vídeo no YouTube, aprendendo desse jeito. Só que eu vou ficar esperando a aprovação dele para saber se eu posso iniciar um livro ou não. A gente fica pedindo opinião demais. Marcela, tem problema em pedir opinião? Não tem problema nenhum. Mas você ficar dependendo da aprovação do seu parceiro para começar tudo na sua vida, talvez seja importante você olhar para isso com mais cautela. Por quê? Para exatamente você não perder a sua autonomia. E tem coisas, a gente pede opinião, né? Ai, e aí, o que você acha disso? E às vezes eu não tô falando nem roupa, tá, pessoal? Porque às vezes a gente pede opinião, a gente tá bem com aquela roupa, mas às vezes é o nosso parceiro que não gosta, aí a gente tira a roupa porque ele não gostou, sendo que a gente estava bem com aquela roupa. E aí você, na tentativa de querer uma aprovação do seu parceiro, você tira aquela roupa. Por quê? Te deixou bem, mas não deixou o seu esposo bem. Isso é um tipo de dependência. E toda vez que a gente se acomete a esses comportamentos, a gente está perdendo habilidades importantes,
tá? Então, assim, o que eu quero resumir aqui pra vocês? O preço da dependência emocional é bem alto, porque você perde tempo, ele drena a sua energia, consequentemente, perde projetos de vida, perde saúde mental. Então, assim, o meu objetivo é mostrar que a dependência, ela custa caro, né? Ela compromete recursos emocionais, bem como eu trouxe a liberdade, a autoestima, a saúde psíquica, a autonomia, a independência. Então, no campo da psicologia, podemos dizer que a dependência funciona como um mecanismo de esquiva experimental, né? Onde o indivíduo ele evita a dor da rejeição à custa de abrir mão da própria vida, tá? Agora eu vou passar minha fala para a Rafa e depois a gente responde as perguntas, ok? Legal, então vamos falar aí sobre a parte que muita gente estava esperando, né? Como se libertar, então, de fato aí, né, da dependência emocional. Antes da gente trazer, então, essa conscientização de como é que a gente vai fazer para sair de uma dependência, gente, quero pedir para vocês republicarem a live. Vamos aproveitar esse final até para as pessoas chegarem, perguntarem ali. A gente vai tirar as perguntas de vocês ali, né? As respostas, vamos dar respostas às perguntas. Então, quem ainda não republicou, por gentileza, faça isso, tá? Ó, a Carol, menina, Olhos de Deus conseguiu, a Lea também, a Alexandra, boa, ó. Deixa eu até mostrar, ó. Fica apertando aqui na tela e clica nessa opçãozinha em amarelo, tá bom? E aí a gente vai continuar. Boa noite, Edu. Quanto tempo? Que bom que você tá aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Gente, aquilo que a Paty trouxe ali, lindamente, em relação ao reconhecer, eu vou frisar novamente sobre isso, porque de fato, esse é o início, gente. O primeiro passo pra gente sair de uma dependência emocional é, sim, você saber que tá em uma dependência emocional. Você precisa entender que isso tá acontecendo, porque muitas pessoas, de verdade, muitas pessoas não percebem que tá vivendo numa relação desigual. Porque, de fato, eu já me acostumei, né, a acreditar que amar, então, significa eu me anular e eu viver em função da outra pessoa. Pra mim, isso é o normal. Mas é o normal, galera? Não é o normal, né? Igual a gente sempre repete, né, de estar sempre tendo que falar questões óbvias para alguns, mas nem tão óbvias para outras pessoas, gente. É muito comum a gente pensar assim, se eu não fizer isso, então ele não vai mais gostar de mim, ou algo nesse sentido, né? Eu preciso estar fazendo isso para outra pessoa gostar de mim. Então, enfim, esses pensamentos automáticos, quando a gente para observar esses pensamentos, eles impactam demais na forma como a gente está se relacionando. Então, primeiro de tudo, sim, essa questão do autoconhecimento. Gente, primeiro passo, vamos lá, seguindo passinhos aí para se libertar da dependência emocional. Primeiro passo, tá? Autoconhecimento. Dentro da psicologia, é como se você acendesse uma luz ali, né? Então você tá fazendo uma alusão, né? Você tá num quarto escuro, acende a luz aí e começa a perceber os cantinhos que antes passavam mais despercebidos e que agora você consegue ter um olhar mais claro. Isso não vai significar, pessoal, que a gente vai se criticar por estar em uma dependência, a gente vai se culpar por estar em uma dependência. Não é isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai se questionar. De fato, até o que a Má colocou ali pra gente dos medos, a gente precisa entender de onde que vem esse medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha, né? Eu acho que eu só tenho valor quando a outra pessoa me valida. E quando a outra pessoa não me valida, eu não tenho valor, por quê? E tem alguma coisa por trás. Então vamos reconhecer esses padrões, que isso tá acontecendo, porque isso já vai ser o início aí da libertação que a gente tá falando agora, de sair de uma dependência emocional, tá? Eu queria saber aqui, quem na live já percebeu que se anula, ou então se coloca em segundo plano para você não perder alguém. Coloca um eu, quem se identifica. Se você se anula ou se você se coloca em segundo plano para não perder alguém, seja um amigo, seja um marido, seja um namorado, uma namorada, amiga, enfim. Ó, a Fabi, a Rivânia, tem uma galera aí, o Samuel, é isso? A Nete colocou, já passou por isso, hoje não mais. Então, se tá acontecendo, Samuel, ó, já fica o alerta, tá? De olhar para isso, para que você não, enfim, comece a se prejudicar ainda mais por conta dessa dependência emocional, fechou? Outra questão, galera, é em relação ao que também foi falado aqui, autonomia emocional.
A gente vai precisar aprender a se validar, gente. Porque, vamos lá, depois que você vê e você percebe que você tá em uma dependência emocional, é hora da gente aprender a se validar. E beleza, parece extremamente simples, só que não é, né? Se entra ali até no que a Paty disse, a gente cresceu de fato acostumado a ficar buscando aprovação externa, seja dos pais, seja de parceiro, seja de colegas, vai ficar muito difícil você olhar pra você e você falar, eu sou suficiente assim, mesmo que ninguém fique me validando, pra mim tá ok, eu sou suficiente. Né? Até você chegar nesse lugar é uma caminhada, de fato, né? Isso a gente chama de autonomia emocional. O que é? Basicamente, falando em palavras mais simples, a gente ter a capacidade da gente reconhecer o nosso próprio valor sem depender do olhar do outro. Resumidamente é isso, autonomia emocional. Tá? Isso não significa que a gente vai ser frio, que a gente vai ser egoísta, mas a gente vai conseguir sim equilibrar a balança. Beleza, eu quero ter carinho? Quero, assim como qualquer outro ser humano. Eu quero ser reconhecido? Quero, assim como qualquer outro ser humano. Mas eu não preciso disso para me sentir inteiro. Vocês entenderam a diferença? Então, LG, não consigo ver o meu valor. Gente, na psicologia a gente vê que muitas pessoas, elas confundem a autonomia emocional com isolamento, né? Só que é o oposto. A gente não precisa ter essa necessidade constante de ficar se provando, tá? Então, por exemplo, exercício de autoestima, práticas de autocompaixão que a gente sempre passa para os nossos pacientes, né? Essa parte, tudo isso ajuda demais no processo. Porque daí você vai conseguir dizer, beleza, eu me aprovo, sabe? E a dependência emocional, ela vai começar a perder força. Tá? Então, segundo, autonomia emocional, tá? Existe alguém que está assistindo a live que sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem com vocês mesmos? Vocês se identificam com esse segundo tópico? De que eu preciso da aprovação dos outros para eu me sentir bem comigo mesma? Sim ou não? Coloquem aqui pra gente ver quantas pessoas acabam se identificando. Porque se vocês se identificarem aquilo, né, galera? A gente vai falar da terapia. É muito importante a gente correr atrás disso. E autonomia de vida, já que a gente falou da dependência de vida também, né? Dependência emocional ali. Galera, isso também tá dentro. Isso também tá dentro do tratamento. A gente vai precisar também assumir algumas pequenas decisões diárias da nossa vida, porque a dependência emocional, ela muitas vezes não vai se mostrar só nessa questão sentimental, mas nas escolhas do dia também. O que a gente falou, né? Que pessoas, como as meninas muito bem trouxeram, pessoas com dependências emocionais, elas costumam deixar que o outro decida por elas. E aí mesmo essas coisas simples, igual foi falado. Então, o que a gente vai comer, né? Que roupa que eu devo usar, igual a Má colocou? Você acha que eu devo aceitar esse trabalho ou não? E aí? Gente, é isso. A dependência se consolidou. Você deixa de acreditar em você mesmo. Então, outro caminho para libertar uma dependência emocional é a gente começar devagarzinho a assumir algumas pequenas decisões do nosso dia. Pode parecer bobo, gente, mas escolhe sozinho o que você vai almoçar, sabe? Sem ficar perguntando para alguém. Que mais? Qual filme você vai assistir? Qual filme você vai assistir? Decide. Sabe? Isso já vai Que cor de criando... blusa que você quer usar também, né, Rafa? Às vezes, vermelho ou amarela. Exatamente, você fazer essa decisão, né? A Elisa disse difícil, mas olha só, não era pra ser tão difícil assim, né? Se a gente parar pra pensar, não era? Não era. Então, ó o sinal de alerta. Se isso já é algo difícil, então a gente vai precisar criar essa autonomia, porque Elisa e pessoas que estão assistindo, é assim, gente, que vocês vão conseguindo ganhar confiança para daí você conseguir assumir decisões maiores. Eu vou mudar de emprego, aí você já, entendeu? Eu vou terminar, encerrar uma relação, começar um projeto, aí você já vai ter uma base, entendeu? Então, o que a psicologia sempre fala pra gente? Fortalecer a identidade. Você vai começar a enxergar aí uma protagonista mesmo aí da sua vida. Não como alguém que fica apenas seguindo o que outra pessoa fica determinando pra você. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter muito claro também, tá? Faço terapia, ela me ajudou muito, legal. Pessoal, todo mundo que tá gostando da live, continua curtindo. Quem ainda não republicou, republica, tá? Pra gente poder
e levando essa live para mais pessoas, tá? Ô, Rafa, Pode falar, Má. a Nete trouxe uma pergunta muito interessante. Eu queria dialogar sobre ela, perguntando se o caso da Isa, né? Acredito que a cantora tenha alguma coisa a ver com isso. Olha só, eu vou fazer uma análise psicológica aqui, mas levando em consideração que eu não acompanho muito ela, tá? Mas só Ô, me Má, mas confirme contextualiza porque eu tô de fora. o que que acontece. Já tem um tempo, né? A Isa, aquela cantora que canta aquela música assim, um pesadão, dão. Não sei se você conhece, mas a música dela é bem conhecida. Então, ela foi traída, né, na gravidez, e aí ela perdoou o esposo. Né? Não sei se era esposo, namorado, mas ela perdoou. E aí ela continuou com esse relacionamento e ele continua com os comportamentos desrespeitosos. Mesmo depois de ter acontecido tudo. É tema da novela Dona de Mim, exatamente. Então ele continuou com esses comportamentos desrespeitosos. Então, assim, eu vou fazer uma análise bem geral, tá? Eu não acompanho ela, mas eu fiquei sabendo do acontecimento. Na época eu fiz até um post no Instagram falando sobre isso. Ela grávida, ela foi traída grávida. E aí ela perdoou o relacionamento, né? Reatou o relacionamento. E depois começou a aparecer vários comportamentos desrespeitosos. Ele curtindo foto de mulher, mandando mensagem pra mulher, enfim. E sim, isso pode sim se caracterizar numa dependência emocional, e a TCC explica isso, né? Às vezes é aquela pessoa que pensa assim, eu vou esperar mais um pouco, porque talvez ele mude. E aí, uma coisa que eu quero ponderar aqui é o seguinte, tá, pessoal? A gente não tem que julgar uma mulher que resolve fortalecer aquele relacionamento ou tentar recuperar aquele relacionamento mesmo depois de uma traição, tá? Se aquela pessoa ela quer recuperar a confiança daquele relacionamento, tá tudo bem. Existem formas saudáveis de lidar com isso, tá? Você quer recuperar mesmo depois do que aconteceu? Marcela, eu quero tentar de novo, eu quero ver se vai dar certo. E tá tudo bem. O problema é quando a gente vê que aquela pessoa tá sempre naquele mesmo padrão, sempre com comportamento desrespeitosos e a gente fica ignorando isso. Então, você perdoar uma vez não tem problema nenhum. Inclusive, eu falo sobre isso, sabe? Se é da vontade da pessoa, eu mesma atendo muitas mulheres que tomam a coragem de sair e não querer reatar, então a gente vai seguir naquele caminho porque é o desejo daquela paciente. E tem mulheres que falam, Marcela, eu quero tentar mais uma vez. Por isso, pessoal, que existe a terapia de casal. Tem casais que realmente querem tentar mais uma vez. E o problema não é tentar. É aquele ditado, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, assim, se você tenta recuperar o seu relacionamento e ele continua com esses comportamentos, então a gente vai precisar ter um olhar mais crítico para isso. Por quê? Perdoar repetidas vezes, mesmo novas traições, às vezes não é tão legal assim. Esse comportamento de trair várias vezes, estar sempre perdoando, talvez não seja um comportamento bem visto. Não tem problema você querer lutar pelo seu relacionamento, mas o problema é quando você fica ignorando sempre esses sinais. E isso pode mexer com a sua autoestima, mexe com a sua autonomia, isso mexe com toda a nossa estrutura psíquica, comportamental. Então é importante que a gente tenha um olhar sobre isso. E a questão e ela colocou a quebra da confiança. Exatamente, Nete, ainda tem a quebra da confiança, né? Que não é uma coisa muito fácil da gente recuperar. Mas se a pessoa estiver disposta a recuperar aquela confiança, tá tudo bem, tá? E, gente, existem casais que tem várias... Acontece uma motivação, aí o parceiro foi lá e traiu. A pessoa faz terapia de casal, tenta rever todo ali o relacionamento, e tem pessoas que sim, conseguem seguir feliz, tá? Então, assim, existem saídas para relacionamento, sim. E legal, é isso. Perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né, de julgamento de fato, né? Fica essa coisa aí, a gente falou, mal vista e tudo mais, mas tomar cuidado, né, gente? E aquilo, ó, por exemplo, eu vejo muita gente falando da Isa, mas eu não vejo a galera falando da Beyoncé, por exemplo. A Beyoncé, o Jay-Z traiu ela
nossa, a rodo, né? E a Beyoncé ainda é vista como uma mulher poderosa, ela já fez até um monte de música pra ele depois das traições. E aí? Por que com a Beyoncé a gente não faz isso, né? Então, assim, é um ponto a se considerar, né? Mas voltando aqui para nosso caminho, então, da libertação de dependência emocional, tá? Gente, outra coisa que eu não podia deixar de falar nessa parte da dependência emocional é em relação a você ter uma rede de apoio, tá? Porque é o seguinte, é muito importante eu deixar claro aqui pra vocês que independência, igual as meninas também trouxeram, não significa você viver sozinho, assim, sem contar com ninguém. Não é isso. Todos nós precisamos de alguém, gente. Todos nós precisamos de vínculos. Todos nós precisamos de pessoas que nos apoiem, né? De pessoas que sejam de vínculos saudáveis. Só que uma rede de apoio equilibrada, ela não vai controlar, ela não vai sufocar, ela não vai manipular. Muito pelo contrário, né? A rede de apoio, ela oferece aí pra gente suporte. Então, ela vai incentivar a sua autonomia, ao invés de deixar você ali nas mãos dela, entendeu? Então, isso vai incluir o quê? Amigos, família, profissional psicólogo, nós psicólogos, né? O que importa aqui, gente? A qualidade da relação, tá? Vocês precisam estar cercados de pessoas que, e aí entra, respeitem os limites de vocês, primeiro de tudo, não fiquem te diminuindo e que não fiquem reforçando sua dependência. Porque teve gente falando do narcisista, né? A galera tá falando aqui da Beyoncé, né? Eu já Mas, gente, foco, vamos focar. Fofocas a gente fala depois. Voltando, a gente precisa, gente, de pessoas que não reforçam a nossa dependência. Teve gente que falou em relação a narcisista, né? Se quando a gente é dependente emocional, será que isso é um fator de risco para você cair num relacionamento com alguém narcisista? E se a gente parar para pensar, pode existir essa correlação, né? Porque se você não tem autonomia, se você precisa de validação, a chance de você entrar num relacionamento desequilibrado, tóxico, porque tá faltando autoestima aí, é muito grande. Então existe de fato essa correlação, tá? Dependência emocional é aquilo, sem essa pessoa eu não tenho ninguém. Mas na verdade, será que é assim mesmo? Será que sem essa pessoa você não tem mais ninguém mesmo? Será que não existem outras conexões possíveis? Mais equilibradas? Alguma coisa assim? Então, ó, construir rede saudável. A gente vai trocar, é o seguinte, a gente não vai apoiar em uma única coisa para se manter de pé. Tipo isso, a gente vai contar com várias estruturas que juntas ajudam a gente a seguir em frente. Fechou? Tá. Li, provavelmente você vai precisar falar para essa pessoa buscar ajuda profissional, né? Como que você quer ajudar alguém que sofre de dependência emocional? Você vai ter que conscientizar a importância dessa pessoa buscar ajuda. E outra, ser uma rede de apoio para ela, que é o que eu tô até falando aqui, né? Você ser uma rede de apoio também para essa pessoa, para ela ver que não existe só aquele ser ali, né? Para que ela se mantenha de pé. Tem outras, tem uma amiga, tem alguém da família, tem a nós psicólogos como rede de apoio também, tá bom? Agora, vamos falar algumas ferramentas úteis, tá? Para sair de uma dependência emocional. Antes de eu falar das ferramentas úteis para sair de uma dependência, vamos republicar quem chegou agora, para a gente poder falar das ferramentas. Boa noite, Lorenzo, seja bem-vindo aí, sejam bem-vindos todo mundo. Gente, apertando na tela para mim, clicando na opçãozinha amarelo, vê quem consegue, tá bom? Seguinte, a psicologia traz várias ferramentas que podem ajudar no processo de sair de uma dependência emocional. Primeiro, óbvio, mas não menos importante, que é importante eu falar, terapia, tá? Terapia, eu vou falar da TCC, que é a nossa abordagem, inclusive, tá? A gente vai identificar pensamentos automáticos relacionados à dependência. Sabe aquele pensamento, eu não sou nada sem ele? A gente vai substituir, a gente vai colocar por algo mais realista e fortalecedor. Vamos passar também exercícios de autoestima, então aquela questão, né, ver as qualidades pessoais que eu tenho, vamos praticar autocompaixão, vamos criar essa base mais sólida para a gente conseguir sair dessa dependência, então fortalecer a autoestima. A gente também usa muito da escrita terapêutica também para os nossos pacientes, né, essa prática de colocar no papel o que você está sentindo, né?
suas dúvidas, seus medos. Vamos organizar essa mente que tá uma bagunça? Vamos clarear? Então é outra técnica que a gente utiliza. E claro, gente, metas pessoais. Porque quando você tá em dependência emocional, foi até o que a Paty disse no começo, a gente deixa, né, nossas coisas de lado, nossos sonhos, nossos planos, acaba sendo completamente dependente, obviamente, da pessoa. Então, metas pessoais, mesmo pequenininhas, são extremamente fundamentais para conseguir dar uma direção e outra, dar um propósito na sua vida. Porque a gente precisa aprender que planejar objetivos também é importante. Quanto mais a pessoa se percebe capaz de realizar alguma coisa sozinha, mais ela quebra o ciclo de dependência. Se você tiver essa consciência de que sim, eu consigo, tá? Então, fechando aqui pra gente abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Uma coisa muito importante. Qual que foi então o intuito da nossa live de hoje? Falar para vocês que a independência, ela não é sinônimo de solidão. Vocês entenderam, né? Solitude é diferente. Ser independente é eu conseguir ser livre, eu ter liberdade para escolher o que eu quero. É isso. É olhar para alguém e eu conseguir falar, ó, beleza, eu quero estar com você, isso é muito importante para mim, tudo certo? Porque eu gosto e não porque eu preciso que você esteja aqui comigo, né? Para eu conseguir viver. Vocês entenderam? Vamos ter a chance de viver relações mais leves? Mais conscientes, vamos deixar de sobreviver naquele medo de ser abandonado e começar a conseguir viver com mais confiança. Eu sou inteira por mim e boa, tá? Então a gente, pra se libertar da dependência emocional, lembra, é um processo, gente, não é de um dia pro outro, tá? Não acontece de um dia pro outro. Só que cada passinho que você der, pronto, já é uma vitória. Então, quanto mais você praticar, mas você vai perceber que dá sim para você viver a sua vida, né, sozinha ou não, se for o caso, mas com a sua autonomia, sem sentir aquele vazio, tá? A gente se sentir completa por si só, fechou? Conseguimos entender? É isso então. Agora a gente abre para perguntas de vocês aí. Espero que tenha ficado claro os caminhos que a gente pode seguir. Agora podem fazer perguntas sobre o tema. Façam aí perguntas sobre dependência emocional. Fiquem à vontade. E pode falar, Má, sem problema nenhum. Ô, Rafa, antes da gente começar a responder as perguntas aqui, voltando ao assunto da Beyoncé, você me fez lembrar uma coisa. A Beyoncé, ela tem um comportamento muito típico, porque eu acompanho ela, gosto muito dela e sei da história dela, eu sei mais da Beyoncé do que da Isa. Ela tem um comportamento de sempre estar ali perdoando as traições, mesmo ela, né, mesmo repetidas vezes ali, ela sempre perdoa o Jay-Z. Então, qual que é a consequência disso? Ela tá sempre fazendo a manutenção do relacionamento insatisfatório, porque aquele relacionamento tá insatisfatório, mas ela continua perdoando. E o que que reforça isso? Se ela é uma mulher que tem uma crença de abandono, ela vai estar sempre reforçando essa crença de que ela precisa do Jay-Z para ser feliz. Então, por isso que quando a gente fala sobre o reforço de crença, a gente está falando exatamente sobre isso. E aqui entra até o comportamento que a gente trabalha. Na ansiedade, existem dois tipos de comportamento. O comportamento de evitação e o comportamento de segurança. Então, é típico você ver que ela tem um comportamento de segurança porque ela acaba acreditando que assim ele evita a dor do abandono. Então, por isso que ela tá sempre ali perpetuando naquele relacionamento, só que esse comportamento de segurança não é efetivo na vida dela, porque ela aumenta o sofrimento. Só pontuando isso daqui. Bom, é isso. Vamos ver. Fizeram perguntas aí relacionadas ao tema? Dependência emocional, que é o tema de hoje, gente? Como é que estamos? Deixa eu ver. Tinha dependência, ele me traiu e eu terminei, mas ainda não consegui cortar contato totalmente. Aí me colocou. Gente, voltou? O que aconteceu, será? Voltou. Eita! Foi? Eu liguei o 3. Acho que agora foi. Parece que foi. Parece que foi. Eu acho que aqui bugou também. Por isso que deu esse... Ou ainda não apareceu? Deu. Tinha sido aqui. Ué, Gisele, a Gisele disse que eu não tô aparecendo, ué? Tô sim, né? Tá. Não tá, não? Eu tô vendo a... Não, pra mim não tá aparecendo, não.
Pra mim tá parecendo que a Peraí. Rafa tá com a live pausada. Eu vi Tá, a deixa eu Rafa. desligar. Voltou? Ué, Pra mim foi, ela tá gente? aparecendo. Ih, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, hein? Peraí, eu vou pedir convite de novo, Paty. Tá bom. Eu te coloco aqui de novo. Enquanto isso, pessoal, bora de tap, façam suas perguntas enquanto a Rafa volta. Vamos lá? A gente vai só esperar a Rafa voltar. Façam as perguntas de vocês. Voltou. Vamos ver se vai dar. Agora ela tá parecendo pausada. Ué, Pode ser internet, Rafa, essa chuva. voltou. Deu, não deu? Voltou. Aí. Tá. Só terminando a linha de raciocínio rapidinho, que o Lorenzo tinha perguntado a diferença entre carência e dependência, tá? E, ó, eu vou falar de forma bem resumida. Gente, teve um mini furacão aqui e a gente acabou com a internet. Mas voltando, ó, carência. Vocês sempre vão pensar naquela necessidade de receber mais afeto de alguém, sabe? Quando você fica ali querendo muito, além do comum, vamos dizer assim, esse afeto. Só que isso pode ser muito momentâneo, sabe? Não é uma coisa que define a vida toda da pessoa. A carência. Já a dependência, gente, é o que a gente falou na live. Incapacidade de se sentir bem com você mesma sem o outro. Essa que é a diferença. Então é um ciclo que vai vir a se repetir, tá bom? E enfraquecer a autonomia. É isso a diferença, entendeu? Da carência e da dependência. E a carência é uma Agora as necessidade outras do ser perguntas humano eu também, né? perdi tudo aqui. Acaba sendo uma necessidade do ser humano. Sim. De ter uma companhia, de ter afeto, de buscar por uma pessoa. Agora, quando essa carência é excessiva, que aí é um sinal de alerta que a pessoa deve buscar por terapia, tá? Só gostaria de agradecer a Elisângela, que liberou um baúzinho aqui pra gente com 50 moedas. Obrigada, Elisângela, pela generosidade, viu? Gratidão. Obrigada demais. Vocês já verificaram aí, gente, se tem moeda no baúzinho ainda? Dá uma olhada aí. Quem mais tem perguntas? Deixa eu ver. O Rian falou que não estava se identificando com o tema porque eu me acho muito independente. E, Rian, isso é excelente. Vamos pensar por esse lado? Se você não está conseguindo se identificar com o tema, é porque você está bem resolvido nessa área. Isso é muito bom. Tá? E assim, a busca do ser humano que vem de um lar disfuncional é poder ser independente, bem resolvido, se sentir seguro. E teve alguém aqui que perguntou se a dependência emocional pode estar relacionada a um abandono paterno. Não necessariamente, mas pode ter relação. Algumas pessoas aí, elas podem ser impactadas por essa ausência do pai, né? Dessa figura paterna, do cuidador. E podem passar a buscar isso em uma outra figura. Então, vocês já viram pessoas que, por exemplo, elas têm uma preferência por homens mais velhos? Algumas dessas pessoas, e não todas, isso pode ter relação com uma ausência de pai. Então, na verdade, ela está procurando alguém para paterná-la. E não um parceiro, né? Um relacionamento amoroso. Então, pode haver uma influência sim, porém a gente não pode generalizar. Porque tem pessoas que elas conseguem ressignificar ausências e isso não afeta os relacionamentos, as interações. Mas outras, pessoas que são mais sensíveis, elas podem sim ser afetadas. A Renata, eu era independente, mas depois que casei, meu marido foi fazendo com que eu ficasse dependente. E aí, gente? E depois que ela se casou, o marido foi fazendo com que ela se tornasse dependente. O que vocês Eu acham? posso responder essa pergunta? Olha só, o que acontece? Existe, inclusive, só para a gente poder entender sobre a pergunta da Renata, existe um estudo experimental que fala o seguinte: eles utilizaram, né? A Manu fala muito sobre isso na live dela. Como que foi o estudo? Eles pegaram algumas pessoas ali, né? E pediram essas pessoas para dar a mão a pessoas desconhecidas, né? Então, qual que foi o estudo? Eles iam dar choque nessas pessoas. Então, quando o choque acontecia, a pessoa que estava recebendo o choque dava a mão para uma pessoa desconhecida. Então, o que constou ali? Que as áreas, né, algumas áreas ali cerebrais tiveram uma ativação maior do medo. E aí eles fizeram esse mesmo experimento de dar o choquezinho, portanto, pediram essas pessoas para segurar a mão de pessoas confiáveis, esposo, maridos. E o resultado foi totalmente diferente, porque as áreas foram menos afetadas.
E por que eu quis trazer esse estudo? Porque existe o tipo de dependência emocional que é tóxica, onde a gente perde toda a nossa independência, onde a gente perde toda a nossa autonomia. Mas se a gente for parar para pensar de um lado racional e até mesmo entendendo um pouco sobre esse estudo, todos nós dependemos um pouco do outro de uma forma afetiva. Eu dependo, às vezes, do carinho do meu esposo, eu dependo da atenção dele, eu dependo da reciprocidade da parceria que ele me oferece. Agora, qual que é o problema disso? Que não é uma dependência ruim, é uma dependência saudável. Por quê? Porque todos nós somos dependentes um do outro, mas não é aquela dependência que tira a nossa autonomia, não é aquela dependência que faz você deixar de tomar uma decisão. E aí eu lembro, voltando, eu quero contar uma história aqui, que eu nunca fui dependente emocional num ponto de depender do outro para ser feliz. Eu sempre tive autonomia de tomar minhas decisões ali. Mas olha só, eu consegui identificar um comportamento um pouco não tão legal no meu relacionamento. E qual que era esse comportamento? De ficar pedindo opinião boba. Ah, como que eu posso fazer isso? O que que você acha que eu posso? Sendo que eu posso ter autonomia disso. E se tiver alguma consequência, eu vou assumir essas consequências. Só que a gente fica pedindo a opinião do outro, como se diz. Então, se eu ter a consequência, eu vou ter alguém ali para me apoiar. E a mesma coisa que entra nessa questão. Agora, você precisa ver, quando você entra num relacionamento, quando você está casado, é normal que você fique um pouco dependente, mas isso atrapalha seus hobbies? Isso atrapalha você tomar decisões simples, básicas? Isso te atrapalha fazer resolução de conflito? Isso te atrapalha na tomada de decisão? Porque, de certa forma, você vai ter uma certa dependência, mas não é aquela dependência ruim, é uma dependência saudável. Tá? Então a gente precisa diferenciar isso. A dependência ruim é quando você tem o medo do abandono. É quando você depende do outro, é quando você começa a emitir vários comportamentos como controle, cobrança, para querer estar segura que aquele relacionamento, que você está segura naquele relacionamento. Então existem formas da gente identificar isso. Ó, deixa eu ver. Nossa, gente, Temos ela mais perguntas. tá travando um pouco. Obrigada, Clara, pelos elogios. Muito obrigada, viu? Gratidão. O Ricardo perguntou: será que a independência não seria o apego evitativo? Olha, apesar do apego evitativo ter um pouco dessas características de independência, ainda assim tem coisas diferentes que não correlacionam tanto. A independência, vamos supor, uma pessoa que é independente dentro de um relacionamento, ela não evita conflitos, não evita conversas difíceis, igual a pessoa do apego evitativo evita. No apego evitativo, a pessoa tem sim essa independência porque é uma forma que ela aprendeu, né, a não ter que lidar ali com certas situações. Então, existem algumas características que vai diferenciando, a gente consegue pontuar a partir disso. Então, não tem nada a ver com apego evitativo. É isso. Uma coisa importante é que, gente, no apego evitativo, a pessoa tem medo da intimidade também, né? E a independência não é isso. A pessoa, ela escolhe se relacionar porque ela gosta, mas não porque ela precisa, sabe? E ela não vai fugir do vínculo. O apego evitativo, a pessoa foge. Então, realmente não existe correlação, não. São coisas completamente diferentes, na real, Ricardo. Eu entendo a confusão né, que pode surgir, mas a diferença tá na motivação interna, entende? De um e do outro, no caso. Tivemos mais perguntas, eu acho. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui. Quando as mulheres falam sobre parece, eu vi um comentário aí, parece que o homem, ele nos torna dependente emocional deles. Eu gostaria de convidá-las a se responsabilizar também pela parte que nos cabe. Então, assim, eu entrei nesse relacionamento e o meu marido começou a dizer: ai, não precisa trabalhar, não, fique em casa, eu cuido de você, eu supro suas necessidades. Pra que você vai trabalhar? Pra que você vai sair, se desgastar? Pode deixar, não vou te deixar faltar nada. E o tempo foi passando e você foi percebendo que esse comportamento dele só se intensificou, que ele foi te deixando sem coisas básicas. Opa, peraí.
esse combinado ele não tá funcionando muito bem pro meu lado aqui, eu estou saindo no prejuízo. Deixa eu ter uma conversa de alinhamento com o maridão aqui pra gente restabelecer novas regras. Porque olha só, à medida que ele se posiciona assim, a gente vai deixando e não faz nada com relação a isso para poder mudar isso, a gente tem responsabilidade sobre isso. O livro Conversas Corajosas, que eu sempre indico aqui para vocês, reitero, faça a leitura desse livro, porque eu sei que às vezes quando você está num lar dependendo de uma outra pessoa, né, a dependência de vida, totalmente, financeiramente, emocionalmente, talvez você tenha medo de fazer esse enfrentamento, de restabelecer novas regras, mas elas são necessárias. Relacionamentos precisam de manutenção. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter que sentar com o mozão e refazer os acordos. E se você vê que de fato não está funcionando, você vai precisar voltar a fazer aquilo que você queria fazer antes, voltar a sonhar, voltar a trabalhar, fazer um curso. Então, nós precisamos também nos responsabilizar neste processo, porque muitas vezes é uma permissão. Eu permito que o outro tome esse lugar na minha vida em que eu me torne dependente 100% dele. Conversas Corajosas, Tatá, da Elisama Santos. Excelente leitura, recomendo para vocês, viu? Será que tivemos mais? Peraí. Eu acho que não tem novas perguntas, não. Deixa eu ver. A Tatá aqui perguntou melhores exercícios para se libertar, e eu falei sobre isso. Tatá, inclusive a Má, ela pode, ou melhor, a Paty, na verdade, pode colocar essa live no YouTube depois, que daí você consegue assistir. Eu falei vários tópicos extremamente importantes pra gente sair da dependência, tá? Autoconhecimento, autonomia emocional, autonomia de vida e rede de apoio. Eu passei por cada um. Então depois a Paty joga lá no YouTube e aí vocês podem assistir quem ainda não viu. A Tatá perguntou. Certinho? A Tatá teve uma pergunta. Tudo que eu faço é na companhia do meu esposo. Não tenho amigos. Isso pode se configurar numa dependência? Tatá, olha só, pontos que a gente precisa considerar. Você sai com seu esposo porque você não tem outras pessoas, né, para poder sair. Você não tem amigos, né? Então, se você não tem ninguém, esposo. Olha só. Agora, o que seria uma dependência? Você não conseguir sair com outras pessoas, mesmo você tendo amigos, porque o dependente emocional, ele faz isso, né? Ele vai tirando os hobbies, vai afastando de amigos, porque ele passa a viver somente ali pro parceiro. Ele depende daquele parceiro para ser feliz. Então, ele fica 24 horas querendo saber daquele parceiro. Então, isso se caracteriza numa dependência. Mas, ó, já tentou fazer novas amizades para você também elaborar essa questão da sua individualidade, porque é importante. Eu sempre falo isso. Uma mulher que se cuida, ela cuida também dos relacionamentos. Então é importante que você cultive amizades, é importante que você tenha os seus hobbies sem depender do seu parceiro. O que é um hobby de uma mulher sem depender do parceiro? O salão que você frequenta, a unha que você faz, esses momentos que você separa para você. Então, olha só, no seu caso, você não tem amigos, então você sai com seu esposo, porque é a única pessoa que você tem para sair, né? Mas você tem familiares que você pode sair, tem... eu não tenho amigos, mas você pode fazer. Você pode cultivar outras amizades. Teve uma pergunta aqui que a Rê até fixou aqui pra gente, né? Colocou em caixa alta, que foi uma pergunta do senhor Jurandir. Ficar dependendo da psi é normal? Ter ela como única fonte de apoio? O que vocês acham? Ser dependente emocional da psi? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Pode ser que de fato você tenha a psicóloga como a única rede de apoio, isso acontece. Agora, a dependência emocional no psicólogo, gente, é algo complicado, porque qual que é o nosso objetivo na terapia? É fazer vocês não precisarem mais da gente. Então, se você cria uma dependência com o psi, então a gente não tá indo pro caminho que a gente quer, que é, de fato, de você se tornar o seu próprio terapeuta, que a gente fala na TCC, né? Ensinar os nossos pacientes. Então, assim, pode ser que sim, a psicóloga seja sua única rede, mas se você tá vendo que tá tendo essa dependência emocional muito, muito grande, dá pra alinhar isso até com o
próprio psicólogo, porque, enfim, a sua psicóloga vai ser a melhor pessoa, né, já conhece o seu caso e vai conseguir conduzir da melhor maneira para que a gente vá criando a autonomia que eu falei ali na hora do como sair. Então leva para sua psi, já vira até uma pauta para terapia. Geralmente a nossa meta, né, no ambiente terapêutico é exatamente o que a Rafa trouxe, estimular a autonomia no paciente. Então, o paciente chega sem rede de apoio, isso não é uma demanda? A gente não precisa construir com ele formas de adquirir vínculo, como ter rede de apoio, desmistificar aquela questão de, eu precisaria ter minha família, mas minha família não tá nem aí. Mas vamos lá, parente é diferente de família. Família é quem a gente escolhe caminhar junto, às vezes vão ser amigos. Então, essa construção, ela vem através da terapia também, né? A gente vai ajudar vocês aí nesse processo de interação social, treino de habilidades sociais, como que você vai fazer para ter repertórios saudáveis, como você vai adquirir uma rede de apoio, porque, de fato, ter a psicóloga como única rede de apoio... Obrigada, a Gisele é psi e tá aqui parabenizando a gente pela live. Que bom que você tá aqui com a gente. Teve alguém que perguntou se a gente faz atendimento online e se tem vagas sociais. Acho que eu vi alguém falando sobre isso, né? No caso, bom, vou falar de mim, aí vocês falam de vocês, né? No caso, eu atendo online, sim, eu só atendo online, eu não atendo presencialmente. E no caso de vagas sociais, eu não tenho. Por hora, no momento, já atendimentos sociais, mas hoje em dia não. Só particular mesmo, tá? Sim, Também, Elisete, eu atendo online e presencial na minha cidade, porém eu não tenho vagas no momento, vaga nenhuma, gente. Nem social. Eu tenho algumas vagas para avaliação neuropsicológica no momento, mas fiquem atentos, geralmente em janeiro sai uma leva de pacientes, né? Porque eles vão aí festejar, sair de férias. Aí geralmente nesse período a gente consegue liberar algumas vagas sociais. Então, assim, se você puder esperar, né, e quiser se cadastrar na minha lista de espera, é só me chamar no link da bio. E se você também quiser uma indicação, é só me pedir, tá bom? E você, Mar? Eu tenho vagas no online, portanto, hoje eu não trabalho com valor social. Mas quem tiver um interesse, tá, pode me chamar lá. Mas eu só não tenho vagas para valores sociais. Inclusive, eu não trabalho hoje em dia com valores sociais, mas eu tenho vaga para online sim. Pessoal, mais perguntas ou a gente finaliza? O que foi, Elizabeth? O que você não entendeu? Aliás, Elisete. Você colocou como assim? Me conta. Da pergunta do comentário do Ricardo, talvez em 2030, ele fez uma brincadeira sobre a minha agenda. talvez 2030, foi ótimo. Ai, Paulo, a gente tá focando no assunto da dependência emocional, tá? Você trouxe a questão de toque religioso, mas, enfim, o tema de hoje é sobre dependência emocional, tá bom? Eles não sabem o que é vaga social. Acho que é isso que eles não estão entendendo. Tá. Ok. Vaga social é quando a gente atende num valor mais acessível. Então, por exemplo, eu tenho uma cota de vagas sociais, porque eu tenho esse compromisso com a sociedade. Porém, no momento, essas vagas estão totalmente preenchidas. E, gente, psicólogo não consegue atender somente a valor social. A gente tem família, conta para pagar, a gente tem que fazer curso de atualização. Então, a gente tem uma cota a valor mais acessível e tem o valor padrão. Tá bom? Então, eu até vi com vocês, janeiro, geralmente, sai uma leva de pacientes. Pode ser que abram vagas aí no atendimento social, mas se a sua demanda é urgente, você precisa de atendimento para já, não vai poder esperar. Então, busque aí os serviços, né, de atendimento social. A gente tem o PsyMeet, que é um site muito confiável. Tanto eu quanto a Rafa já atendemos por ele uma época, né? Então, fica aí a recomendação. E a gente também tem o cartão de todos, né? Pela Clínica Amor Saúde, que é um valor bem acessível aí, que você pode ter um tratamento de qualidade. Então, busquem aí por apoio, fechou? A Fabi falou, seria interessante se vocês conseguissem responder todas as perguntas. Fabi, seria incrível se a gente conseguisse responder todas as perguntas, mas o fluxo aqui ele é muito grande, né? Então, a gente tem uma limitação humana e à medida que a gente consegue, a gente vai respondendo, tá bom? Mas se você quiser fazer sua pergunta de novo... É isso que eu ia falar. Lembrando que o TikTok, ele barra algumas perguntas, gente. Então, assim, se vocês fizeram perguntas e a gente não
respondeu, você vai ter que mandar de novo, só que você vai ter que escrever de um jeito diferente, porque o TikTok ele não sobe. Então não é que a gente ignorou, é que não subiu. Então escreve de um jeito diferente, manda de novo aí, tá bom? Pra gente poder responder aí e finalizar, já ir aí finalizando a live, tá? Então, Fabi, pode escrever aí se a gente puder responder. Quem a gente não respondeu, já aproveita e escreve aí de novo. A Fabi falou: eu e o pai da minha filha nos separamos quando ela tinha 6 meses e voltamos agora. Fabi, e aí? Conta pra gente, qual que é a sua dúvida? Vocês trabalham com convênio? User, não. Trabalhamos somente com atendimento particular, tá bom? Porém, o máximo que a gente consegue fazer é ver se dá pra fazer o reembolso, que a gente consegue fazer recibo, né? Mas caso contrário, não. Importante. Qual que foi o complemento aqui? Porém, ele disse que não me ama, mas vai ter... Como é que é? Porém, ele disse que não me ama, mas dá. Podemos tentar. Você entendeu? Paty, eu acho que ela colocou assim, que ele disse que não ama ela, mas que eles devem tentar. E aí, Fabi, você tá disposta a tentar? Você dá conta de tentar? Como é isso pra você? E olha, é uma questão muito pessoal e você vai precisar levar para sua terapia individual para entender aí. A gente tem até uma técnica que é a lista de desvantagens, né? Que toda vez que a gente está indeciso, a gente utiliza aí essa atividade para poder nos nortear dentro da racionalidade para a gente tomar uma decisão que seja mais assertiva. Então, como é uma questão muito pessoal, a gente não vai conseguir sanar a sua dúvida em live. Então, você vai precisar levar para terapia. Eu sei que é difícil, deve ser muito desafiador. Por isso, vai ser importante você buscar por ajuda. O Uzer falou que tem fibromialgia, depressão e ansiedade. Tá fazendo tratamento, Uzer? Como é que tá o processo aí? A Jaque trouxe uma excelente pergunta. Ai, peraí. Acho que eu perdi. Ó, batemos 100k de TEP. Parabéns, pessoal. Muito bem. Não vou conseguir comemorar, não, que o meu live studio travou, viu? Mas, ó, parabéns. Ó, a Jaque tinha perguntado se a pessoa que tem dependência emocional se relaciona facilmente com o narcisista. Eu perdi a pergunta dela, mas eu acho que foi isso mesmo. E sim, porque a pessoa que é dependente emocional tem todo o padrão que o narcisista, né, vai em busca. Então, uma pessoa que é dependente emocional, ela costuma apresentar um padrão de carência muito grande. Então, sim. User, busque por terapia, viu? Para te ajudar aí com as suas demandas, vai ser necessário. E aí, gente, cessaram as perguntas? Vamos finalizar então? Mas um narcisista também tem dependência emocional? Não, Fabi. O narcisista, na verdade, ele vai utilizar ali a pessoa para benefício próprio. Obrigada, Rê, pelas mãos do coração, gratidão. Que o narcisista não tenha dependência emocional. Não. Ele tem dependência de te deixar mal. Exato. Enquanto você for útil, você estará na vida dele. A partir do momento que você não suprir as necessidades dele, ele vai embora. Te deixa na mão. Exatamente. É isso aí, Paty. Vamos falar das lives individuais? A Elisete, vou aproveitar que ela perguntou. Pode falar, Paty. Fala você primeiro, que depois a gente... Eu faço lives aí de segunda a sábado, gente. Tô tirando domingo de folga. A Psi precisa descansar, né? Domingo passado eu folguei. Então, eu faço live por volta do 12h30. Eu só tenho uma exceção na segunda. Eu dou aula numa plataforma sobre TDAH que é às 13h. Então, na segunda eu faço live em um horário diferente que eu informo vocês antes. Mas eu tô sempre por aqui. E aí, quem quer falar? E eu também, tá, pessoal? Eu faço live individual. Eu faço aqui com as meninas toda terça-feira, 8 horas. E faço lives individuais toda quarta, quinta e sexta, às 4h30 da tarde. Legal. E eu faço de segunda a sexta, às 10h30 de manhã, tá? 10h30 no horário de Brasília. De manhã eu trago também vários temas aí de lives individuais. Amanhã a gente vai falar sobre autismo. Aí, ó, um tema que a Paty adora, né? Autismo aí na vida adulta. A gente vai falar sobre esse tema amanhã, tá? Obrigada aí pelos feedbacks, todo mundo. E, gente, não se esqueçam de seguir os 3 perfis, tá? Então, sigam aí o da Paty, que já tá aí como principal pra vocês. Sigam, clica na janelinha da Marcela, segue ela também. E clica aqui na minha janelinha e também me segue, que daí vocês acompanham os das 3. Combinado? Certinho?
Gente, quero agradecer a presença de vocês. Quem tiver dúvida de outras temáticas, procura a gente nas lives individuais. Como hoje o tema foi dependência emocional, a gente focou no tema, tá? Mas nos outros dias a gente responde outras dúvidas, né? Aparece na minha live amanhã, na live da psicóloga Marcela e na live da psicóloga Rafaela. As três vão fazer live amanhã, que a gente sana as dúvidas de vocês. Combinado? Ah lá, a Sil falou que já tá acompanhando nós três. Ô, Paty, inclusive, quem gosta da temática de ciúmes patológico, amanhã a gente vai falar sobre ciúmes saudável versus ciúmes patológico. Legal, perfeito. Se tiver Então, um- obrigada meninas, pela participação de sempre aí, nós três juntas aí, né, no nosso quadro. Acho que esse formato funcionou bem, da gente aparecer cada semaninha em um perfil. Acho legal que facilita a nossa e a vida dos moderadores também. Então, né, toda terça-feira, gente, a gente tá alternando, tá, o perfil que vai acontecendo as lives. Então, na semana passada, teve no perfil da Marcela. Essa semana teve no perfil da Paty. Semana que vem vai ser no meu. Então, vocês vão ver que a gente vai sempre alternando, tá bom? Pra O André seguir, André... perguntou... Ah, tá. Pode responder. Eu ia falar que para seguir é só você, do lado do nome ali, Psicóloga Patrícia, tem uma opção seguir. Aí você clica no nosso, clica na janelinha e também tem seguir. Aí é só você colocar e seguir a gente, certinho? Na frente no nome das meninas tem um mais. É só você clicar nesse mais para poder seguir elas. Aí, ó. Fabi tá seguindo as três. Ótimo. Obrigada, Gente, muito obrigada. Boa noite Obrigada. para vocês. Bom descanso. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, meninas.